Nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Agradeço aí ao Carlos, a toda a equipe, né, em nome da Mariane, que tem nos ajudado a fazer com que esse sonho dê certo, fazer com que a neuropsicologia cada vez cresça mais, que a gente possibilita aí formar bons profissionais, pessoas que estejam muito interessadas em fazer a diferença, porque o mercado de trabalho cada vez mais tem solicitado pessoas com boa formação, com dedicação, que queira mesmo aprender e oferecer o melhor para o seu paciente. Agradeço a professora Carla, que está aqui conosco. Obrigada. Carla, é um prazer estar aqui com você, muito bom. Agradeço a Cris, que vai voltar aí daqui a pouco, e a todo mundo. Acho que a Cris, ela tinha preparado aí uma falinha, que na hora que ela entrar, ela pode estar, a gente retorna, e colocar aí à disposição de vocês, para poder tirar as dúvidas, esclarecer. Estamos aí uma semana, né, do início das aulas. Eu acredito que tem tudo aí para dar muito certo. Bem, bom dia, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Visita, sou psicóloga clínica, psicopedagoga, perita examinadora do trânsito, docente universitária, e estou frente juntamente com a Ellen, com a coordenação da pós-graduação. E nós pensamos nesse projeto com muito carinho, né? E nós pesquisamos o que tinha de mais novo na neuropsicologia. Então, todo o curso de pós, ele foi elaborado, né, e pensado sobre aquilo que o mercado está pedindo em relação à função do neuropsicólogo, né? Então, foi um curso muito bem elaborado, e elaborado aí, visando, né, aquilo que vocês precisam para serem excelentes profissionais na área da neuropsicologia. Desejo um bom curso a todos, contem comigo, com a Ellen, com toda a equipe, caso vocês precisem ao longo do curso. Nós estamos aqui para ajudá-los, né, e para a gente crescer junto também nesse projeto. Bom, a professora Ellen também já fez a sua apresentação, né? A professora Carla também, né? Gostaria de se apresentar. Sim, vou me apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carla, Carla França, conhecida no meio da docência. Eu sou neuropsicóloga, estou acompanhando as meninas na estruturação do curso, estou achando que vai ser perfeito, magnífico. Então, eu acho que vale a pena a gente começar hoje já nesse engajamento. Eu estou aqui para falar para vocês, na sequência da apresentação, sobre como que é na prática ser uma neuropsicóloga. Tá? Então, estou aberta para perguntas, o que vocês quiserem tirar de dúvidas, o que eu puder ajudar, e a gente vai trocando aqui as informações. Bem, para começarmos esse momento, né, de troca de informações, alguém quer iniciar fazendo alguma pergunta para a Carla? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui, sou Marcione. Carla, eu gostaria de te perguntar, na atuação como neuropsicóloga, qual que é a sua maior ou principal demanda? Boa pergunta. Nós temos demandas de diversas áreas, assim, o tempo todo surgindo dentro do consultório. Eu preciso de gente para me ajudar a avaliar em Anápolis, então vamos ampliar isso aí, porque é tenso. Mas, assim, nós temos demandas de todas as áreas, na verdade, né? Depende muito do que você também foca como objetivo maior dos seus estudos e de perfil que você vai estar assumindo no consultório, mas as procuras, elas são intensas. Nós temos uma demanda muito específica em Anápolis, que é muito comum, que todos os dias chega, que é do ambiente escolar. Então, assim, dificuldade de aprendizagem, no geral, vem como essa queixa, né? Dificuldade de aprendizagem e, dentro disso, embutido N outras coisas que depois, durante o processo de avaliação, a gente vai descobrindo o que é, né? Mas uma das demandas maiores hoje vem do contexto escola e dos consultórios, principalmente os consultórios dos psiquiatras parceiros, né? Daqueles que acreditam que precisam do nosso trabalho para ajudar nesses diagnósticos e condução de tratamento. Então, a grande maioria das demandas vem do ambiente escola e dos consultórios psiquiátricos, envolvendo identificação de perfil, ou transtorno psiquiátrico, ou transtorno de personalidade, para ajudar o profissional na fechar ou aproximar de um diagnóstico para um tratamento mais eficaz.
A grande demanda é essa. É óbvio que depois que a gente recebe no consultório, e começa a organizar a avaliação e as coisas começam a fluir, a gente percebe que tem outras coisas por trás sempre, né, por trás dessas queixas. Então, vai até mudando um pouco essa questão da vertente do olhar da avaliação. Mas a procura maior e os encaminhamentos, né, e os alertas que são feitos aos pais ou cuidadores, quase sempre vem no contexto escolar ou dos consultórios psiquiátricos. É bem por aí, sabe? Só que aí a gente, como eu disse, a gente vai, durante o processo, a gente vai entendendo se de fato é algo relacionado só a isso, aos dois, ou a mais do que isso, né? Para a gente poder direcionar o processo. Ok, obrigada. Por nada. Posso fazer uma pergunta para a turma? Posso? Sim. Mediadoras, Cristiane e Eri. Só queria saber de vocês, pessoal, qual que é a perspectiva de vocês em relação à neuropsicologia? O que vocês sabem de neuropsicologia? Né? O que despertou em vocês estar aqui hoje participando disso? Né? Eu queria entender também o que eu preciso mostrar para vocês da neuropsicologia, né? Quem são vocês? Eu vi aqui uns nomes de umas alunas que eu dei aula ano passado, não foi? Ano passado, não sei, na Uni. Tem umas que eu conheço aqui o perfil. Vamos, algumas, manifestem, só para eu ver o que vocês já sabem da neuro. Eu posso falar? Sim. Deixa eu ligar aqui meu vídeo. Cadê você? Peraí. Tá. Ah, sim. Apareci? Uhum. Apareceu. Primeiramente, eu gostaria de falar para a Eren e para a Cris que eu estou muito feliz em revê-las. Então, eu já trabalho na área de avaliação, só que não em relação à neuropsicologia. Eu já faço avaliação comportamental mesmo, seguindo os protocolos de VB-MAP e tantos outros. E aí, a minha expectativa com a pós, com o curso, com a formação, é em melhorar esse olhar, porque a gente meio que tem uma questão geral, mas o biológico não é tão relevante assim na avaliação comportamental. Ele faz parte, mas não é o principal perante a avaliação. Então, o que mais me atraiu no curso é essa questão de levar em consideração as variáveis biológicas. Eu achei ótimo sua colocação, porque é um assunto que a gente precisa mesmo despertar e mostrar do diferencial da neuropsicologia. Se você está trilhando mais ou menos o mesmo caminho que eu trilhei, eu também me apaixonei pela avaliação psicológica desde a graduação, e aí caminhei de mãos dadas com ela a minha vida inteira, são 25 anos de trabalho. Só que sempre nessa dúvida, parece que tem mais alguma coisa, parece que precisa de mais alguma coisa, né? Foi quando surgiu a neuro, e realmente você vai ver que faz muita diferença. Por quê? Porque na avaliação psicológica nós trabalhamos vários contextos, né? Várias situações, focando muito o comportamento, focando muito as emoções. Na neuropsicologia não vai ser diferente disso, só que com esse olhar que você está falando, que você sente um pouco de falta. Por quê? Porque na neuropsicologia a gente vai trabalhar essa leitura das funções. Como que essas emoções interferem? Como que está a cognição? Como que está a função executiva? Quem é essa pessoa, né? Não só em relação às emoções, mas assim, fazendo uma leitura da estrutura, da fisiologia neurológica e de como que isso interfere, né, na manifestação do comportamento, né, ou na condução das suas cognições, digamos assim. Então, tem todo um diferencial, uma leitura que vai enriquecer a nossa avaliação psicológica, transformando na avaliação neuropsicológica. Então, assim, você vai ver que é, assim, muito, muito, muito interessante, né? E, geralmente, a avaliação psicológica fica muito com esse olhar do emocional, do comportamento, do emocional e do comportamento. E a neuropsicologia mostra para a gente que tem muita coisa por trás disso, né? Dentro das funções, não só da estrutura ou da fisiologia, né, do cérebro ou da neuroanatomia, né, mas como que é isso em funcionamento, né? Então, eu acho que é isso que mais me atrai no sentido biológico mesmo, porque em questão de avaliação comportamental, todas essas coisas que você falou entram no sentido de emoções, das funções, de como que isso interfere, mas a parte biológica, vamos falar assim, sinapses, né?
em neurônios, em funcionamento biológico cerebral, não é tão relevante. Então, assim, eu acho que isso seria para agregar muito. Sim, a avaliação neuropsicológica ela é sensível nesse sentido, de fazermos uma leitura de como que essas manifestações e esse movimento, né, fisiológico está interferindo no comportamento ou nas emoções do sujeito. Né? Enquanto o médico vê lá nas imagens, né, nos exames de imagens, alguma coisa significativa de perda, né, orgânica, nós vamos ver algo que não vai aparecer no exame de imagem, que é essa movimentação, né? É essa dinâmica que acontece dentro do organismo e principalmente dentro do encéfalo, né, em relação a essa estrutura toda dessas manifestações que vão vir através de sentimento, de emoções, de comportamento, de facilidades de funcionamento ou de disfunção, né? Então, a gente vai conseguir fazer essa leitura manifestada através do comportamento do sujeito, das emoções, mas que estão ali circulando nesse funcionamento, né, que é uma junção do fisiológico, do orgânico, com uma manifestação que os médicos não vão ver nos exames de imagem, que nós é que vamos mostrar para ele através da nossa avaliação, que é bem sensível para poder verificar isso, né? Muito obrigada. Foi nada. E o bom, né, Carla, é que a gente consegue hoje ver esse ser humano como um todo, né? Não é mais partes separadas. Sim. Que a gente precisa avaliar tudo, entender tudo, né? Não adianta a gente ter um olhar só para determinada área e esquecer de outra, principalmente igual a Camila. Acho que o foco maior dela, né, Camila, é o espectro autismo, então tem que ter mesmo essa visão, né, para poder ela ficar mais segura na sua prática, Sim, claro. Fazer uma intervenção mais assertiva, fazer as orientações necessárias. Eu acho que é um conhecimento que vai vir muito a agregar aí na sua prática, na sua formação enquanto psicóloga. Acho que tem outros colegas seus, né, que também estão aí. Eu acho que está o Felipe, a Lohane. Ótimo. Isso, Camila, é bom saber, já me passa seu telefone, Isso. porque é uma demanda, assim, também Sim. incrível, tá? Porque a gente precisa direcionar profissionais que façam intervenção. Essa área é uma área que a Anápolis está abraçando a causa, né? Então, a gente tem muita demanda para essa área do autismo, né? E de transtornos do neurodesenvolvimento em geral. Então, a gente precisa de profissionais, né? E quando a gente fala de neuropsicologia, a gente não está falando só de avaliação, a gente está falando de reabilitação, de estimulação também. Isso, então, a gente vai trabalhar também muito com essa vertente, e o curso vai trazer muita coisa para vocês em relação a isso, que eu acho importantíssimo, que é uma carência até maior do que de avaliação aqui dentro de Anápolis, é do profissional que trabalha com estimulação e com reabilitação cognitiva. Então, assim, quando a gente termina uma avaliação e precisa encaminhar para alguém dessa área, a gente fica contando nos dedos quem são as pessoas em Anápolis que fazem isso. Então, quem gosta de intervenção, quem vai além do processo de avaliação, quer se dedicar a isso, é um campo em Anápolis, assim, esse é o momento, né? Então, a gente precisa de profissionais qualificados, interessados, que saibam trabalhar com estimulação e com reabilitação, né? Então, que é uma outra vertente que está dentro, né, da formação de vocês e dentro da neuropsicologia, que vai depender do perfil de cada um. Se eu gosto de avaliação, se eu gosto de intervenção. Ou se eu quero e gosto das duas coisas, que também não é impossível de fazer, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, tudo certo? Tudo certo. Tá, que aí eu queria fazer uma colocação aqui. Assim, eu acho importante quem vai começar a olhar para a neuropsicologia, que na verdade vocês não vão começar a olhar, porque na graduação vocês já olharam um pouco, né? Cada um já viu um pouco sobre neuropsicologia. Mas é importante a gente entender, dentro daquele contexto, daquela pergunta de qual é a maior demanda que a Marcione fez, né? A gente pode entender também quais são as áreas em que a gente geralmente atua, principalmente na avaliação e, consequentemente, na reabilitação. Então, nós somos muito convidados a estar participando de processos junto com médicos também, junto com outros profissionais de outras áreas, para avaliar, por exemplo, como que ficou o funcionamento cognitivo, como que funciona o funcionamento de uma pessoa que acabou de sofrer um transtorno ou um trauma, por exemplo, um TCE, né, ou uma AVC, então, ou uma pessoa que sofre de uma epilepsia há muitos anos, ou uma pessoa que está entrando num quadro de demência, muito comum, esqueci de falar, mas assim, é muito comum os geriatras mandar para a gente agora
sabe? Que nível é esse de disfunção que está acontecendo no paciente do geriatra, né? É uma demência? Tem alguma outra coisa por trás disso? Quais são as perdas? E o que pode ser feito para desacelerar essas perdas, né? Para ajudar na qualidade de vida do idoso, né? Então, são coisas são áreas que a gente tem recebido bastante também para avaliação. Desordens tóxicas, comum, tá? Usuários de medicamentos lícitos ou ilícitos, né? Drogas lícitas ou ilícitas, que vão gerando morte de neurônio, que vai gerando desgaste encefálico e manifestação no comportamento por causa disso, a gente também recebe para fazer avaliação e para dar um norte, porque, gente, não adianta também avaliar e não dar um norte, né? Nossa função é avaliar e ajudar o profissional, a família, o cuidador e o próprio paciente a entender o prognóstico, o que ele pode fazer, né, para diminuir uma disfunção, para desacelerar um processo de perda ou para estimular e reabilitar aquilo que já está presente, né? Então, a gente precisa entender também sobre doenças endócrinas, metabólicas, a gente precisa entender sobre déficits vitamínicos, que são tudo coisas que influenciam, Camila, né, na parte neurológica, na manifestação das funções neurobiológicas, fisiológicas e na estrutura encefálica em geral, né? Sim, e a Eren fez um comentário que eu acho que é muito importante nesse sentido, porque antes a gente dividia muito as questões. Essa é a questão de função biológica, essa é a função comportamental, essa é a função... Então, assim, agora não precisa mais fazer isso, dá para ter essa visão total. Tempo todo, tudo junto, amarrado, e um levando ao outro e o outro levando a um o tempo inteiro, né? Não tem como a gente mais fazer isso de forma fragmentada. Por isso que a gente precisa entender um pouquinho de cada situação dessas que eu falei. Nós não somos nutricionistas para entender de deficiências vitamínicas, mas nós precisamos saber mapear isso aí. Nós precisamos entender se isso pode ser uma coisa que está interferindo no processo, por exemplo, de aprendizagem. Né? Às vezes chega um aluno lá com dificuldade de aprendizagem, com uma queixa da escola que é DI, deficiente intelectual. Aí, quando você começa a atender, você fala, mas espera aí, parece que esse menino está magrinho demais, o olho desse menino brilha, a pele dele... São coisas que a gente precisa ver. E essa dificuldade para poder processar uma informação, o que é isso? Pode ser deficiência vitamínica, pura e simples, básica. Pode ser um problema oftalmológico, pode ser um problema auditivo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de captar essas coisas inicialmente, mesmo não sendo um profissional da área. Nem que seja para fazer já um direcionamento durante o processo de avaliação, ou para pontuar que isso pode ser uma situação que está interferindo no processo por inteiro, né? Para no final fazer algum tipo de encaminhamento e algum tipo de intervenção necessária. Então, nós também não trabalhamos sozinhos. É uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar. A gente precisa ter uma visão de equipe multi, né? Então, assim, eu preciso ter boas referências para eu passar para meus pacientes de profissionais de todas as áreas. Nutricionista, ainda mais nessa questão de que hoje está muito comum nos quadros de qualquer tipo de alteração, que é a seletividade alimentar. Então, assim, a gente precisa de parceiros da nutrição, a gente precisa de parceiros da fono na área da linguagem, como tem interferência de linguagem nos processos de aprendizagem, nas perdas cognitivas, na demência, né? Então, a gente precisa de profissionais dessas áreas também. Então, a gente precisa conhecer um pouco, mas nós não dominamos essas áreas, né? Então, a gente precisa também trabalhar de forma multi. Mas para eu fazer um bom direcionamento, não encaminhar o meu paciente para aquilo que não tem nada a ver, eu preciso ter um conhecimento básico de todas as áreas. Então, vocês percebem que é uma área onde a gente vai estar estudando sempre, muito, o tempo todo, sobre tudo, mas que é muito cativante, é muito interessante quando você consegue entender essa dinâmica e ajudar o seu paciente no direcionamento correto, né, na intervenção correta, aliviando o sofrimento, provocando qualidade de vida, porque eu sou da vertente de que diagnóstico é uma consequência. Na verdade, você está ali para poder ajudar o seu paciente. Se aquilo vai ter um nome no final, se é autismo, se é TDA, se é transtorno de personalidade, se é um transtorno psiquiátrico, é uma consequência, né? Mas que, na verdade, você está ali para favorecer, né, qualidade de vida, tirar o sofrimento, minimizar a angústia do paciente e da família, né? E, consequentemente, nos outros ambientes que ele frequenta, escola ou qualquer outro contexto social, né? Então, nós temos que estar de olho na nossa
no nosso aprendizado, né, e na nossa leitura, em todas essas áreas que eu estou comentando aqui com vocês, porque faz parte do processo da leitura da neuropsicologia, conhecer um pouco de tudo mesmo, né? Não é dominar, claro, porque a gente não domina tudo, mas é conhecer um pouco de tudo para conseguir fazer uma boa leitura, até para desenhar o processo de avaliação. Escolher teste psicológico, escolher qual é a ferramenta apropriada, organizar o processo de avaliação, demanda conhecimento, levantamento de hipóteses, direcionamento adequado para o caso. Então, eu, às vezes, recebo pacientes que passaram por avaliação psicológica há um ano atrás, com um colega ou uma colega, que ficou 12 encontros. Aí, na lista de testes utilizado pelo colega, a hora que a gente vai olhar no laudo, está lá, né? Nossa, meu Deus, para que tudo isso, né? Então, a gente tem que saber fazer uma leitura para a gente escolher aquilo que é apropriado, nem de muito e nem de pouco, nem de mais e nem de menos, né? Mas que dê para fazer essa leitura adequada do caso, levantar, né, o que precisa ser feito e fazer um bom direcionamento, uma boa reab, uma boa intervenção ou um outro profissional da área, se for o caso, que não sou dentro da área da psicologia, esse apoio posterior à avaliação. Então, é mais ou menos por aí que eu queria dizer para vocês. Existem várias vertentes que a gente entra, né? Por exemplo, pacientes, eu atendi no CREIR em Goiânia, pacientes que têm lesão específica, né? O que essa lesão trouxe, né? Além do orgânico, do fisiológico, lá de membros mesmo, digamos assim, o que a gente pode fazer com o cérebro desse sujeito para que ele consiga a plasticidade que a gente conhece, né? Que é substituir uma área por outra, né? O que a gente pode fazer para estimular naquele pedacinho ali que parece que ele perdeu, mas não aparece no exame de imagem, né? Então, tem N campos que a gente pode atuar. Aí vai depender muito, eu acho que do perfil de cada um e das portas abertas que cada um pode ter, né? Mais ou menos por aí. No consultório... Sim, diga. Oi, professora, a Giovana levantou a mão aqui. Giovana, você quer fazer a pergunta? Não, eu só queria primeiro dar um oi para a Eren e para a Cristiane. E eu queria falar que você citou a neuroanatomia, né? E foi essa matéria que me fez ter o interesse em neuropsicologia. E foi uma matéria que eu tive no primeiro período, mas eu, assim que começou, que eu estava estudando e vendo as partes das funções do cérebro e tudo, eu falei assim, eu vou fazer neurologia, eu vou fazer alguma coisa envolvido com neuro. Então, desde o primeiro período, eu tenho essa ideia na minha cabeça. Ótimo. E assim que foi... Achei. E também, de acordo com o que foi com o curso, eu também tive interesse em trabalhar com crianças, então só aumentou meu interesse na neuropsicologia, sabe? Para também trabalhar com pessoas do espectro autismo, como a Camila, diagnósticos, testes psicológicos e tudo, faz meu olho brilhar essa área, então que joia. é um sonho que eu esperei 5 anos para realizar. Uhum, Então, só queria fazer esse comentário, já que você fez essa pergunta, né, de por que a gente entrou nessa área, então só queria falar isso. Eu quero só te dizer que você vai se realizar, você vai ver que é bem isso mesmo, tá? Assim, conhecendo o funcionamento da neuroanatomia e como que isso interfere no todo, é assim, simplesmente fantástico. Vai ter que estudar, viu? Porque é uma área que tem que estudar muito, mas é muito bom, muito compensador, tá? Eu acho que como é algo que eu sempre sonhei e está muito ligada a algo que eu realmente gosto, então acho que vai ser fácil estudar, vai ser prazeroso, recompensador. Né? Isso mesmo. Muito bom. Seja bem-vinda ao nosso time. Obrigada. Então, e dentro dessa questão da neuroanatomia, que já está presente na proposta do curso, assim, muito bem desenhado pela Eren e a Cris, assim, vocês vão ver um pouco de tudo, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante isso, porque a gente vê cursos e cursos, mas a gente vê o curso, né? Aquele que realmente vai trazer tudo que é necessário. É necessário a gente ver de neuroanatomia, é necessário a gente ver de neuroimagem, porque a gente recebe os exames do paciente no consultório, você precisa conseguir fazer uma leitura
pelo menos do laudo, mas muito melhor se você conseguir abrir aquela prancha ali que parece só coisa de médico e conseguir fazer um olhar, falar, nossa, olha aqui, tem alguma coisa aqui mesmo, né? Foi bem aqui, ó, olha onde que está a massa branca, a massa cinzenta, é aqui que está tendo essa perda nesse senhorzinho, né? Faz sentido, é uma área primária, é uma área secundária, é uma área terciária, né? Que depois vocês vão, se não viram ainda na graduação, vão ver na pós com certeza, e onde que mexe isso, quais funções que são comprometidas por causa disso, né? Ah, não apareceu nada do exame de imagem, o laudo está tudo certo, mas as queixas estão aqui, então é meu papel entender onde é que está isso, né? E ver o que pode ser feito por esse sujeito. A gente precisa entender muito de psicometria, muito de teste, porque quem vai trabalhar com avaliação vai trabalhar com esse olhar, com essa ferramenta, né? E uma coisa que a gente precisa entender, que eu sempre falo a minha vida inteira de docência de avaliação psicológica e neuropsicológica, é assim, ó, os testes são ferramentas, né? A gente ama os testes, mas a gente precisa entender que eles são ferramentas. Quem está por trás dos testes somos nós. É o nosso olhar clínico, né? Então, a gente vai trabalhar com os testes, sim, eles são suporte, são apoio, eles são embasados, tem os testes que são específicos da neuropsicologia, né? E tem N outras possibilidades, mas quem está por trás na leitura, no estudo, na interpretação e na análise clínica dos testes somos nós. Então, a gente precisa ter os testes como ferramenta, não como apoio único, ou única fonte de dados para poder conseguir fazer uma leitura do paciente, né? Mas a gente vai ter que investir nessa área, investir mesmo, porque é uma área de muito investimento, mas que tem um retorno significativo também, para conseguir fazer boas escolhas, né? Direcionar direitinho o material apropriado para aquele tipo de avaliação, né? Porque dentro do contexto da neuropsicologia, dependendo da queixa, a gente avalia um todo, mas tem as coisas que a gente vai direcionando, os construtos que a gente fala, né? Que são as que a gente vai direcionando especificamente para aquele caso, para aquele tipo de avaliação, às vezes até uma situação nova, um material que você ainda não tem, mas que você sabe que existe no mercado, você vai ter que adquirir para aquele caso, posteriormente você já está craque nele, você vai usar para outros também, e aí por aí vai. Então, são leituras diferenciadas de que material que é, o que eu uso, que público que eu devo usar, e se eu tenho que dominar aquela técnica, a gente precisa muito saber de testes, né? Mas a gente não pode ficar ancorado ou escorado, digamos assim, só nos testes. A gente precisa ter essa leitura também na parte clínica, né? Quem é o sujeito e como ele está diante de nós, não só nos resultados dos testes, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, né, de quais são as cognições, né, o campo das cognições que são avaliadas na neuropsicologia e que são estimulados e tratados e cuidados, né, em todos esses contextos que eu mostrei para vocês. Querem que eu coloque alguma coisa aqui nesse sentido? Eu acredito que seria bem interessante, né? Eu imagino que nem todos têm, ou de repente lembram, né? Então, seria importante você falar para a gente um pouquinho. Ok. Tá, porque o que a gente entende no processo de avaliação, por exemplo, né? Vamos falar da avaliação primeiro. Chega no seu consultório uma pessoa com uma queixa, né? E você vai fazer essa leitura dessa queixa inicial. Sendo criança, você vai receber os pais, né? Sendo menor de idade, você vai receber os pais primeiro, como fonte de informação básica, para você começar a entender como que você vai construir seu processo de avaliação, né? Então, o que a gente avalia no processo de avaliação dentro da neuropsicologia? Funcionamento neuroanatômico, funcionamento cerebral e as consequências disso no comportamento do sujeito. Então, a gente vai direcionar o processo de avaliação dentro da queixa principal. Mas você precisa já começar a fazer essa leitura quando você recebe os pais, que nem sempre o discurso no agendamento é o que aparece como queixa principal na primeira entrevista. Mas aí, a grande pergunta dos pais ou do próprio paciente quando adulto, né, é sempre assim, quanto tempo vai demorar? São muitos processos? São quantas sessões? Que tipo de teste você vai usar? Geralmente é assim, né? Você vai me entregar um laudo? Você vai laudar para a escola dar um professor de apoio? Então, vem N perguntas, e sempre a nossa resposta é, o processo de avaliação, ele é flexível, depende muito de cada paciente, geralmente os encontros estão reduzidos, assim, 6, 8, 10 encontros, né, onde a gente precisa trabalhar uma bateria que é da neuropsicologia em si, mas N outros materiais, vai depender muito do próprio paciente que está com a gente e das demandas que vão surgindo. Então, a gente precisa trabalhar com essa flexibilidade,
até para minimizar a angústia de quem está esperando o resultado. Muitos querem assim, o médico me encaminhou para avaliação neuro, que dia que eu posso marcar com você? Eu já saio daí com o laudo? Como se fosse um encontro só, né, um momento de intervenção só e tal. Então, as pessoas ainda não entendem muito o que é avaliação neuropsicológica. E a gente precisa estar mostrando para eles como que isso se organiza, como que isso se divide. Geralmente é uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana, mas a gente também não pode fazer... Eu, particularmente, não gosto de fazer mais do que 2 vezes por semana, porque eu preciso fazer a leitura desse material e organizar meu próximo encontro, e eu preciso entender a dinâmica desse paciente para ver se é isso mesmo, que hipótese que eu vou levantando. Então, a gente precisa de tempo também para trabalhar em cima de cada caso. Então, geralmente, eu não marco mais do que 2 vezes por semana com aquele paciente. A cultura de anápolis geralmente é uma vez por semana mesmo, né? Até em função do custo, porque para nós que estamos cobrando, parece muito barato pelo investimento que fazemos, mas para quem está pagando não é, e a gente sabe disso, né? Então, às vezes é uma vez por semana mesmo, até para facilitar esse processo, né? De quem está investindo no processo de avaliação. O que a gente avalia? Vai depender da queixa, né? Normalmente a gente trabalha e constrói a avaliação psicológica baseada na queixa. Então, você tem uma ideia quando os pais saem do consultório, quando você conversa com o cuidador, ou com o médico, ou o próprio paciente na primeira vez, e aí você começa a imaginar. Mas tem funções que elas vão ser avaliadas no processo, independente da queixa, que são as funções básicas cognitivas. A gente vai avaliar a percepção, a gente vai avaliar a atenção e concentração, a gente vai avaliar a memória, a gente vai avaliar o funcionamento das funções executivas, a gente vai avaliar como é que está o emocional, isso, o perfil de personalidade, isso são situações que estão presentes em qualquer das queixas que são apresentadas, ou em qualquer situação que a gente vá intervir, né, dentro da avaliação. Mas a gente vai aprofundar isso tudo baseado na queixa e nas hipóteses que vão sendo levantadas, né? Então, materiais para avaliar essas funções básicas cognitivas a gente precisa ter, né? Que nós temos baterias específicas para o público infantil, para o público adulto, para o público idoso, e esse não tem como ficar fora do processo de avaliação. Porém, as outras ferramentas e as outras leituras e atividades ecológicas que você vai fazendo, ou escalas que você vai utilizando, questionários, hora lúdica com a criança, seja o que for, você vai direcionar em função das hipóteses que você está levantando. Né? Então, a gente precisa entender que esse contexto cognitivo de percepção, de atenção, concentração, de memória, de linguagem, ele vai ser avaliado em todos os processos, mas que você vai direcionar depois ou aprofundar aquilo que for necessário para responder à queixa do paciente. Né? Então, isso eu acho que é o básico importante para se entender o processo. Feito isso, você vai tem que ser uma boa pessoa para fazer laudo, né? Que é uma outra problemática nossa, né? Laudos e laudos, né? Então, a gente precisa saber escrever, né? A gente precisa saber escrever o que você conseguiu captar, né? Porque você pode ser uma ótima pessoa para captar, mas se você não conseguir escrever isso, como é que você ajudou o paciente? Porque ele vai sair dali com o seu discurso, com a sua devolutiva verbal, mas ele vai levar o que ele processou dessa devolutiva, que às vezes não é nem de uma hora para outra, ele vai processando aos poucos, mas ele vai levar o laudo. Se o laudo não for um documento rico, se o laudo não for um documento claro, esclarecedor, que direciona, que fala na linguagem de quem vai receber o laudo para ajudar na intervenção, ou na estimulação, ou seja o que for que você está encaminhando para esse paciente, meio que caiu por terra a sua habilidade de avaliar. Então, precisa saber escrever, viu, professora Eren, no módulo de laudo, Eren, põe esse corpo para escrever. Mas tem, viu, elaboramento de documentos. A gente tem um módulo só para elaboração de documentos. Pronto, fechou, porque a gente precisa, sabe? E laudo tem a ver com leitura, com estudo, com o uso do termo certo, né? Sem uso de senso comum, mas sem uso de termos muito científicos. Carla, e eu falo que o laudo é a forma como as pessoas vão te ver. Sim. Porque, às vezes, aquele professor, ele não te conhece, mas na hora que ele vê o seu laudo, que ele vê o seu cuidado, ele vai falar, nossa, olha, a Carla é diferenciada, ela se atentou em fazer algo mais completo. Sim. Então, acaba que isso vai fazendo, faz parte até da divulgação do seu trabalho, né? Sim. Porque é o que chega nas pessoas. Sim, é o cartão de visita. A gente precisa de duas coisas, sabe, Eri? A gente precisa dominar a avaliação. Sim. Ok, você pode ser muito boa para avaliar, mas se você não conseguir colocar isso no laudo, né, até o suporte ou a ajuda que você poderia fazer rica para o seu paciente, talvez caia por terra, porque o laudo não foi bem feito. Mas a gente vê o contrário também,
pessoas com invenções nos laudos, né? Coisas que você fala, fez isso durante o processo? Como assim, né? Tá, então, não é também escrever bonito sem embasamento, porque o nosso objetivo não é só, assim, fazer tudo muito bonito, escrever tudo muito bonito, é ajudar. Nós estamos ali para ajudar. Tem gente sofrendo por trás daquilo ali, né? Então, é um quadro que eu preciso ajudar aquela pessoa, aquele paciente, ou aquela família, ou aquela escola, ou aquele médico, seja onde for, eu preciso levar uma resposta, ou juntar minha informação para ajudar aquela pessoa, aquele médico, aquele juiz, a ter uma resposta, a fazer um direcionamento. Então, a gente se inscrever, gente. E é treino, sabe? Vocês sabem, vocês já fizeram durante a graduação, é treino, né? Laudo é treino. E aí, para treinar, você tem que chegar e fazer, né? Não fugir dessa etapa. E procurar supervisão. Porque nos primeiros momentos, a gente precisa de supervisão para construir uma boa avaliação, para fazer uma boa leitura e para laudar. Porque senão a gente não consegue fazer bons laudos. Eu vejo laudos assim que eu fico, meu Deus, né? De profissionais que já passaram por um contexto de formação e tudo, mas talvez não é culpa, digamos assim, da pessoa, está tentando fazer o melhor, mas se não tiver estudo, se não tiver supervisão nos primeiros momentos, talvez a gente não consiga sair, fica derrapando, e você pode ser uma boa profissional que escreve muito bem um laudo, mas falta só aquele suportezinho inicial. Mas vamos preocupar com essa parte também, e eu tenho certeza que no curso vai ser bem explorado isso aí também. Isso é muito bom. Mais alguma coisa? Para se falar da parte prática, né? Quem procura a gente, como que a gente faz, quem avalia, né? Como que a gente avalia, a gente tem, assim, N formas de atuação, né? A neuropsicologia está ganhando muito campo, né? Muito espaço nos dias de hoje. Então, assim, muitas clínicas estão atrás de neuropsicólogos como profissional específico daquela clínica. Dentro do consultório, você recebe pessoas do seu município, de outros lugares. Eu recebo pessoas dos municípios aqui ao redor de Anápolis. Ontem um paciente veio 90 quilômetros daqui, de uma cidade aqui do entorno, vem uma vez por semana. Então, assim, tem demanda. Tem muita cidade do interior que não tem neuropsicólogo. Então, a gente precisa de profissionais para atender essas pessoas lá, né? A gente precisa de profissionais. Às vezes, a gente pode ir até o paciente. Eu tenho experiência, assim, por exemplo, férias, vou passar férias na chácara dos meus pais, e já aconteceu comigo umas 4 vezes, já atendi uns 4 pacientes da cidadezinha próxima à chácara dos meus pais. Entra em contato comigo, sabe que eu sou neuro, me passa a demanda, faço um atendimento online com esses pais, direciono a avaliação, me disponho a colocar quase meus materiais, quase tudo dentro das caixas, boto no porta-mala do carro e vou fazer a avaliação lá, por que não? Né? Vamos ajudar essa pessoa. Então, tem demanda para todo lado. Dá para você fazer dentro do consultório, fora do consultório, mas claro que num contexto organizadinho, bonitinho, no setting terapêutico organizadinho, né, também. Mas, assim, a gente é uma área que dá para trabalhar assim, né? Então, nesse contexto, recebendo profissional, saindo, fazendo em casa, é possível você fazer, né, um paciente que sofreu lesões que não permitem ele sair de casa, por exemplo, você pode fazer em casa, na casa, né, do sujeito. Existe essa vertente da avaliação neuropsicológica agora online, né? É claro que diminui as nossas ferramentas, né? Os testes online são mais reduzidos, mas existe essa possibilidade, pelo menos, de se fazer uma boa triagem, um bom direcionamento baseado no online, que é o que eles estão chamando de hoje de teleneuropsicologia, que já está sendo até reformulado pelo nosso conselho, né? O que pode, o que não pode, que eu imagino que também é um assunto que vai estar presente na pós de vocês, né? Porque é uma dinâmica atual, não tem como fugir disso, né? Então, são situações que a gente percebe que a gente está dentro, que tem espaço mesmo para o profissional de neuropsicologia. Sem falar na questão da estimulação e da reabilitação, que é o que eu falei para a Camila, que, pelo amor de Deus, a gente precisa demais de profissionais dessa área em Anápolis, mas é muito, não é pouco não. Quem gosta de intervenção, né, quem gosta de passar do processo de avaliação, ou talvez direcionar para a intervenção, eu sou neuropsicóloga na parte de reabilitação. Perfeito, a Anápolis está precisando demais também, mas é muito, tá? Então, é por aí. Ok? Tiverem mais perguntas? Mais alguma coisa?
Ô, Carla, eu acredito que seja uma curiosidade deles, assim, né? Mas eles devem estar com vergonha de perguntar sobre a remuneração, como é que funciona essas questões, porque existe um padrão, né, pelo próprio conselho, mas acaba que a gente precisa, às vezes, flexibilizar e entender melhor a demanda, né? Vou aproveitar o contexto da Erin aqui. Alguns alunos perguntam, né? Me perguntaram desse processo de matrícula, né? Vale a pena atender por convênio? Geralmente o aluno começa a atender o clinicar, seja na neuropsicologia, ou seja na clínica, eles buscam muito convênio como uma forma, inclusive, de ficarem conhecidos, né? E de ter uma demanda, ter uma clientela também. É viável não atender por convênio, quando você pensa em avaliação neuropsicológica, visto que alguns convênios, né, abarcam a avaliação neuropsicológica. Na sua experiência, o que você tem para dizer sobre isso? Então, nós temos uma problemática em relação aos convênios, né? Geralmente eles não cobrem a realidade nossa de atendimento, não só da neuro, né? Da psicologia também. Eu vejo profissionais, colegas da neuropsicologia que atendem convênios, mas geralmente não permanecem, porque o investimento que a gente tem na neuropsicologia é muito alto. Então, geralmente, a gente acaba precisando desse retorno, né? E o público já sabe disso, né? Por todos os dias meu telefone toca, ou na clínica tem procura, não estou achando no plano, porque não tem, né? Mas tem as parcerias, por exemplo, vez ou outra eu atendo pela Unimed, a Unimed me pagando o meu preço para atender o paciente que é cooperado dele, entendeu? Então, assim, é uma troca que às vezes o paciente entra com algum tipo de processo, algum tipo de solicitação, que eu não sei direito como é que funciona lá dentro, mas eu sei que a Unimed paga o meu valor para eu atender o paciente dele, o cooperado dele, que está pagando o valor do plano normal. Então, existem essas trocas, sabe? Que são feitas, que são interessantes também. E acontece e flui normalmente, né? Mas como o investimento da neuro para nós como profissionais é muito alto o tempo todo, porque a gente precisa sempre estar em busca de novos materiais, sempre estar em busca de qualificação, de supervisão, de leitura, de estudo, a gente investe muito. Então, a gente não pode ficar nessa questão utópica de que, vou cobrar baratinho, porque não, a gente tem que cobrar caro mesmo. A gente trabalha muito, né? E esse cara é o que hoje? Você não recebe um paciente para um atendimento semanal por menos de R$ 200 hoje, 200, 220, né, para você receber para cada encontro, que no final vai dar o quê? 2.000, 2.200, dependendo da quantidade de tempo que você fica com ele, né? E para nós, se a gente for olhar custo-benefício, tá bom, tá dentro do que é interessante, né, para a gente poder trabalhar e fazer os nossos investimentos, os nossos estudos, manter o nosso consultório. Então, é uma área promissora, assim, é uma área interessante, né? Milionária a gente não vai ficar, mas também a gente vai ganhar um dinheirinho, é bom. Tá? Assim, é uma área boa, assim, ao se falar do Carla, eu escutei de alguns, assim, uma preocupação com esse investimento, né? Porque acaba que o custo dos testes não são testes tão simples, né? E eu tenho falado para eles buscarem até parcerias, contatos, para inicialmente até se organizarem financeiramente, né? Claro, Olha, a pós vai durar aí tantos meses. Quantos meses aí eu preciso me organizar para poder... Porque, querendo ou não, são ferramentas, como você disse, que a gente vai precisar, né? Lógico que tem outras ferramentas, como a gente vai estar estudando, mas que existe a possibilidade, né, para quem está começando, ter trocas, troca de material, quem tem um teste ajuda com o outro, para poder estar formando, né? Quando eu comecei, não sei, eu tinha uma colega que a gente fazia junto, a gente compartilhou, por exemplo, o VISC e o VAS. O VISC é a bateria básica para o infantil e o VAS é a bateria básica para o adulto. Eu combinei com ela, eu compro o VISC e compro o VAS. Aí, beleza. Aí nós ficamos, assim, uns 3 anos compartilhando o VISC e o VAS. Em clínicas diferentes, a gente combinava os horários da agenda e a gente falava, pronto, eu vou precisar do VISC hoje, eu vou precisar do VAS hoje. É uma realidade, não vejo problema nenhum em relação a isso. E então, são baterias caras, né? Inclusive essas são as mais caras, né? Uhum. Os outros testes são mais acessíveis, mas essas duas que são as básicas da neuropsicologia, elas são as mais caras. Mas assim, e isso a gente vai fazendo. Você tem o teste tal? Tenho, né? Eu tenho tal. A hora que você precisar, vamos trocar? Vamos trocar. A gente faz isso. Até hoje a gente faz isso. Eu com as colegas,
Ontem mesmo a colega me pediu, eu passei para ela uma bateria nova que surgiu, ela não adquiriu ainda, né? Vai mudando, vai renovando. Já nós tivemos várias trocas de tabelas de testes nas reformulações, nas atualizações recentemente, e às vezes você compra um manual de um para atualizar aquela tabela e a colega compra de outro, e vocês vão trocando. Então, assim, dá para fazer essa movimentação entre a gente, sabe? A gente sempre tem o coleguinha da vida inteira, então dá para fazer essas trocas, sim. É bem tranquilo. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Só, né, contribuindo aqui, a Isadora, né, também no chat, ela, né, diz que também é terapeuta infantil especializada em aba, ela trabalha com crianças atípicas e realmente precisamos de profissionais aqui em Anápolis. Isadora, passa o seu telefone, Isadora. E também a Gabriela, né, ela pediu aqui alguma indicação de livros, né, dentro da bibliografia do curso, né, se já teria uma recomendação aí para, né, já começar a se preparar aí para início das aulas. Eita, quem que é que perguntou, professor? Gabriela. Foi a Gabriela Almeida, sim. Gabriela, cadê você, Gabriela? Gabriela, livro nós temos demais. O que você quer? Estou aqui de frente eu estou aqui de frente à minha estante. O que você quer, Gabriela? Porque livro nós temos demais, né? Graças a Deus, nós temos muita literatura voltada para essa área. Dá para estudar bastante, né? Assim, eu vou mostrar para a Gabriela. Talvez um que seja básico para início, não, Carla, um que seja assim, fundamentos da neuropsicologia, não sei se é isso que a Gabriela está buscando. Espera aí que eu vou aqui perto da minha estante. Deixa eu pegar um bem interessante aqui da neuropsicologia aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tá de ponta cabeça? Não, tá não, Carla. Ah, não? Neuropsicologia clínica, organizadores Eliane Correia, Mara Cristina, Nilberto, editora Roca. É uma leitura interessantíssima para quem está iniciando, tá? Faz um pouco de uma... mostra inúmeros trabalhos, inúmeras intervenções, como que é feito, que a gente está falando aqui de uma forma mais fundamentada, né? Digamos assim. Então, é uma leitura interessante já, ó. Introdução à neuropsicologia, métodos de investigação, neuroanatomia e neurotransmissão, alterações neuropsicológicas e comportamentais associadas a quadros neurológicos. Estou lendo os capítulos. Distúrbios cognitivos no envelhecimento, fronteiras entre a neurologia e a psiquiatria, alterações neuropsicológicas nas enfermidades neurológicas em crianças e adolescentes, neuropsicofarmacologia, a gente não fala sobre isso. Gente, a gente precisa também saber dos remédios, né? A gente precisa muito saber dos remédios, que essas pessoas chegam para a gente, algumas medicadas já, outras com remédios voltados para alguma síndrome metabólica, alguma doença crônica, tratamento, e a gente precisa saber no que isso está interferindo na cognição, no emocional e na manifestação do comportamento. Então, a gente precisa também saber muito de neuropsicofarmacologia, né? Então, já é uma pontapé inicial, já dá para começar a estudar com esse aqui, ó, tá? Mas tem outros, hein? Outros, se vocês quiserem, eu vou baixando aqui. Carla, tem algum outro, assim, talvez eles queiram comprar e talvez seja mais, né, financeiramente mais em conta, porque isso também pesa, né, gente, para comprar livro, assim, às vezes de início a gente... Mas gente, mas hoje, cadê a Cris? Eu sou dos livros virtuais, sabe? Eu gosto, mas eu gosto... Não, olha, eu não. Eu gosto assim demais. Nossa Senhora, como eu gosto assim, ó, cheirar. Eu prefiro presencial também. Eu prefiro o livro que você pode pegar, pode riscar, pode sublinhar. Eu também gosto assim. Eu tenho alguns que eu baixei, eu vou compartilhar com eles, para início assim, para eles terem acesso, né? E aí eles escolhem aqueles que eles têm mais afinidade, e quem quer mesmo investir, né, em PDF ajuda demais, tá vendo? Não, isso é verdade. Olha, e até porque comprar Isadora... livro, talvez, para quem está iniciando agora, fica um pouquinho pesado, né? Que a gente sabe também que os livros também, eles não são baratos, né? A gente também sabe isso. Então, às vezes... livros também não são baratos, mas eles são, assim, imprescindíveis. A gente precisa, sim. Né? Eu tenho esse aqui. Carla, ela pediu um infantil específico. Se você puder ter algum aí, eu vou olhar aqui se eu tenho algum para mandar para ela. Eu tenho, assim... Fala sobre o neurofuncionamento.
Olha, até aproveitando, né, assim, a partir de segunda-feira, nós já criaremos aí o grupo de WhatsApp da turma, né, e Uhum. aí todo, né, o conteúdo, essa troca de experiência, né, assim, esses conteúdos já podem ser compartilhados por lá. Sim, Tá? ótimo. Então, a partir de segunda-feira, até para recebermos as orientações, né, mais dos próximos passos do início das aulas, né, e aí tanto, né, as professoras, elas, né, poderão compartilhar também, né, mais informações e dicas aí, né, para já darmos início, né, às atividades Perfeito. da turma. Tá? Então, eu tenho... Só um pouquinho, Carla. Juliana levantou, está com dúvida, levantou a Sim, mão. Juliana. Na verdade, não é nenhuma dúvida, porque eu conheço o trabalho da Carla. Eu só Oi, assim embaixo, Juliana! Seja bem-vinda! estou desde o começo aqui, porque quando eu vi falando que Ah, era que você não você que ia apareceu falar, antes? eu fiz questão de estar aqui presente. Tem gente escutando aqui do meu lado, você sabe quem. Aham. Então, assim, é um prazer enorme ter você falando, né, um pouco da neuropsicologia. E como eu já te conheço, já te mandei algumas pessoas para atendimento, eu sei da sua eficiência no seu trabalho, principalmente porque eu sei que você é uma pessoa que fez a psicologia e sensível ao laudo, sensível à pessoa, ao paciente que você está atendendo. Então, o que você fala, você sabe que para mim sempre foi como quase que a Bíblia, né? Oh, Então, Jesus! você sabe Meu Deus, que resposta! do grande carinho que eu tenho e da pessoa que você é. Então, assim, para quem está assistindo, tendo a Keren, a Cristiane e você falou no começo que está ajudando a montar a grade, eu só não vou fazer agora porque realmente eu não sairia bem, você sabe o jeito que eu sou. Então, assim, mas eu super indico para vocês, porque uma pessoa como a Carla avaliando esse curso, pode fazer, gente. Eu Oh, assino Jesus! Que embaixo. resposta Então, é essa, assim, Cris? parabéns, Carla, pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho e por hoje estar podendo passar um pouco dos seus conhecimentos aqui conosco. Muito obrigada, viu? E realmente é verdade, você sabe que eu não tenho porquê, não é puxar saquismo, desculpa a palavra, mas você sabe Tá disso. Então, certo. assim, eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa e pelo seu profissionalismo. Oh, Além gente. dos demais que você sabe também. Beijo para vocês e que Beijo, vocês tenham obrigada, sucesso. viu? Quem sabe na próxima turma eu possa ir Já contribuir ia um pouco. falar isso Eu agora. Já quero se muito, preparando para a próxima turma, então. né? Quem sabe na próxima turma eu entro. Ótimo, perfeito. Beijo para Obrigada, vocês. beijo. Obrigada, Tchau, Juliana. tchau. Carla, perguntaram aqui Diga. no grupo se era importante ter o DSM-5, né? Eu até arrisquei falar que sim, não sei como é que é na neuropsicologia, né? Sim, Eu falei que tanto o CID-11 quanto o DSM-5. Eu não sei sim. se a neuropsicologia utiliza os manuais para a construção do caso tem algum Utilizamos. diagnóstico, né? Utilizamos, o DSM-5 é livro de mão também. Gente, não tem como não ter. Não Desculpa tem como falar não isso. Não ter. tem, para quem Não tem atende como na não área ter. clínica ou na neuropsicologia, não tem como não ter, porque E lá tem todos acabou os de sair critérios o diagnósticos, revisado, né? né? Agora o Uhum, revisado, todo mundo. exatamente. Esse aí, ó, exatamente isso, É o Gabriela. Tem que TR. comprar esse aí agora, o TR. Inclusive, eu consegui comprar ele mais barato, direto pelo site da ArtMed, né? Com cupom de desconto inicial. Ele saiu, assim, acho que uns 50 e poucos reais mais em conta do que nas livrarias. Então, bem interessante. A gente precisa dele, sim, é o nosso referencial, é de cabeceira. A gente está o Uhum. tempo inteiro olhando, todo o material você vai norteando e critérios diagnósticos estão ali. Então, São todos critérios baseados, né? diagnósticos estão ali, você precisa ter aquilo ali, né? Como suporte o tempo inteiro. Né? Carla, só CID-11 também, uma dúvida minha. Você utiliza mais o CID-11 ou o DSM? o DSM. Mas a DSM. gente precisa ter o suporte Uhum, do CID-11, porque o CID-11 é uma ferramenta internacional, né? uhum. Ela reflete o que acontece lá fora, No né, das mundo todo. patologias do mundo todo. Então, a gente usa, por quê? Porque os médicos, principalmente, usam muito. Então, chega muita solicitação, muito encaminhamento com CID, com CID, com CID. Se você não souber o que o CID diz sobre aquilo que o médico está tentando que você ajude ele a entender, você está por fora do contexto. Então, você também precisa usar o CID. Mas o DSM é o livro de cabeceira, né? A gente precisa ter, né?
E o CID-11 já está sendo usado desde, acho que é de janeiro. Desde janeiro, exatamente. Desde janeiro, Já entrou em vigor já o Já CID-11. entrou o CID-11. Né? E o DSM revisado também a gente já tem que ter. Mudou umas coisas significativas, bem sim, interessantes. Né? Então, essas coisas dos livros a gente vê depois, né? Teve uma aluna que pediu uma indicação de livro infantil. Então... deixa eu ver o que eu tenho. Eu posso estar passando para ela depois. Eu Isso. tenho aqui 2 manuais interessantes de avaliação também de transtornos psicológicos que vai envolver o contexto infantil e o contexto adulto. Esses 2 aqui também são perfeitos. São. Vicente Caballo é uma referência para nós, né? Nossa, eu sou muito fã do trabalho dele. Muito bom mesmo, sabe? Agora, quem quer e gosta de entender divisões do encéfalo, como que cada área funciona, área primária, área secundária, área terciária, o que cada área faz. Esse aqui, você brinca de estudar funções neurológicas. Neuroanatomia para pintar. Gente, é muito bom. Muito bom. E aprende de forma lúdica, né? Aprende de forma lúdica em qualquer lugar. Está passeando, está dentro do carro, está esperando o filho, o marido em alguma coisa, né? Está no momento, né, descontraído ou não. É bem gostoso de fazer. E a gente sabe que isso aqui gera aprendizado de uma forma, assim, fenomenal, né? Você está colorindo, você está aprendendo muito mais do que se você estiver só lendo. Então, é uma proposta que eu gosto muito desse materialzinho aqui, ó. E para quem está começando é muito bom, para conhecer o funcionamento do encéfalo, tá? As áreas que mandam. Aí, ó, alguém já conhece. Juliana. Não, ele é bom, não é? Nossa, ele é muito bom. Ok. Carlos, quer falar alguma coisa? Bom, vamos lá, né? Acho que muito produtivo, né? Acho que bastante, né, envolvente aí, acho que todas as abordagens, né, colocadas, né, para as professoras. Não sei como é que nós estamos também de tempo, tá? Mas se eventualmente tivemos mais uma ou 2 perguntas para a gente já caminhar, né, aí para a parte final aí da nossa live, né? Só reforçando aí que, né, temos aí, né, já vários alunos e que todos esses, né, insights e o que nós temos aí de previsão de início da turma, ela já vai ser colocada aí, né, a partir de segunda-feira no grupo de WhatsApp, que é muito legal ali, muito dinâmico para essa troca de experiências também, de conteúdo, de informações, tá? Mas já, com certeza, né, não sou da área, mas deu muita vontade de fazer esse curso também, viu? Olha, eu também, viu, Carlos? Né, sou da hora de comunicação. Mas, né, vamos lá, né? Quem sabe. Tá? Mas deixo aqui aberto, então, para a gente fazer as últimas considerações aí, as últimas perguntinhas também, para a gente já caminhar para o final. Então, eu queria falar, porque às vezes aqui deu algum gatilho que durante o final de semana, durante a semana, vocês gostariam de estar perguntando. Eu e a professora Cristiane estamos aí disponíveis. Se for necessário, a Carla autorizar, a gente passa o contato dela, ela vai estar conosco, né, por e-mail, ela vai estar conosco em alguns módulos, porque às vezes aqui não é a hora que você para pensar, nossa, eu queria ter perguntado e passou, né? Qualquer coisa, porque, nossa, eu queria saber isso, eu não perguntei, nossa, faltou isso. Colocar aí à disposição para poder estar esclarecendo, mas falar que a gente pensou no curso atual, pensamos no curso com professores que tenha experiência na área, conhecimento prático, e que se importa também com os cuidados teóricos e éticos. Porque a gente acredita que a prática ela é muito importante, mas a gente também não pode esquecer da ética, né, do olhar sobre, como a Carla falou, né, o olhar humano a respeito daquele ser que está ali em sofrimento e que a gente precisa acolher ele, a própria família. Então, a gente está aí com essa proposta, né, de um curso inovador em Anápolis, estamos disponíveis para esclarecer, estamos em construção, né? Estamos também abertas a ouvir alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam de estar, e que vai ser o nosso perfil durante todo o curso, né? Alguma questão que gostaria de estar esclarecendo, coloco aí à disposição. Eu e a professora Cristiane estamos aí alguns meses, né, na estrutura, e como a Juliana falou, Juliana, a gente na hora, eu pensei na professora Carla, porque eu também conheço, já trabalho com ela há alguns anos, né, Carla? Sei aí e ela nos ajudou, deu todo o suporte.
Agradeço ela por esses momentos aqui conosco, acho que faz toda a diferença. E é bom até para vocês entenderem um pouquinho aí de quem vão ser os nossos professores, que vão estar aí orientando a nossa pós-graduação. Ok. Eu só Eu estou à reforçando que disposição, viu? Se vocês precisarem de tirar alguma dúvida posterior, como a Erin falou, né? Não sei se vai passar depois os dados, né? De e-mail, de WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder de imediato o WhatsApp, porque está em Isso. processo, mas aí a gente vai responder. Normalmente a gente pergunta qual a melhor forma, né? Quais são Uhum. as maiores impasses e dificuldades na área, a Fernanda falou, e depois eu respondo o Felipe. Os maiores impasses e dificuldades? Isso. Uai, como todas as áreas, nós temos sempre, né? Maiores impasses e dificuldades, mas assim, dependendo do olhar, né? Do que você está querendo observar, mas assim, os maiores impasses e dificuldades em relação, por exemplo, que eu vejo é a família envolvida no processo, né? Muitas vezes a gente precisa chamar a família, sensibilizar muito mais, né? E assim, uma coisa que gera mais angústia a mim como profissional desde sempre, será que esse pessoal vai seguir o que eu estou escrevendo aí, né? Será que nós vamos conseguir fazer com que essas pessoas sejam assistidas dessa forma que a gente está falando que precisa ser? Será que a escola vai atentar para isso? Será que o médico vai ler meu laudo? Será que, né? Então a gente tem essas angústias, sim, né? Mas a gente precisa aprender a ter as angústias, mas não morrer em função delas, né? Porque tem coisas que a gente domina e tem coisas que a gente não domina. A gente vai até onde a gente consegue ir, né? Mas a gente precisa manter essa troca com os profissionais, manter esse vínculo de troca de informações com a escola, com o médico, né? Eu avaliei, o senhor viu o laudo, doutor? O senhor, né? Posso ajudar em mais alguma coisa, né? Tem que estar em aberto. Família, vez ou outra eu vou revendo aqui os meus pacientes e pensando, gente, será que essa mãe fez isso aqui que eu escrevi que tinha que fazer com esse menino? Aí, às vezes, eu faço um contato, né? Agora, no final do ano, eu usei o Feliz Natal, Feliz Ano Novo para poder descobrir um monte de coisa dos meus pacientes, se fizeram, se não fizeram, que tem que ser encaminhado, que é uma coisa que a gente sofre, né? Então, são uma das angústias. Uma outra angústia é a gente não conseguir abraçar o mundo, né? Então, assim, a gente não consegue também avaliar todos os tipos de queixas e todos os tipos de solicitações que chegam para a gente. Eu já tenho um público que eu direciono, então sempre que vem para mim eu falo, não, eu tenho uma colega que avalia especificamente nessa área e eu acho mais interessante, eu vou encaminhar, porque a gente não consegue também dominar tudo o tempo todo, então a gente tem que saber também fazer os direcionamentos e isso também gera angústia, né, inicialmente, mas depois você percebe que é assim mesmo, né, não dá para abraçar o mundo. E por aí vai, não sei se a pergunta era direcionada exatamente para esse tipo de situação, de angústia, digamos assim. Eu acho que foi a Fernanda que perguntou. Fernanda, a gente já passou já estamos melhor do que antes, né, Carla? Nossa, Porque mas hoje as pessoas já buscam a avaliação, já buscam o sim. parecer do neuropsicólogo. Então, em relação a isso, a gente já está assim anos-luz do que era lá no início. Sim. As dificuldades que a Carla falou, a gente compartilha em todas as áreas da psicologia, né? Eu falo que principalmente quem vai lidar com criança, lidar com as frustrações, né? De ter a família, ter os cuidados, pensar que aquela família, a criança faz parte daquela família, então que a gente também tem que respeitar tudo isso, que acaba que limita um pouco a nossa prática, né? E eu acho que essa ainda é o nosso maior impasse, porque em relação ao preconceito, ou até de estar, não estou atuando em consultório, a prática da pós, não vai, Nara. Primeiro porque a gente vai ter, né, alguns módulos que vão ser presenciais, até para vocês se conhecerem, entrarem em contato, porque acaba que um colega aí vai ajudando o outro em relação a essa prática e vai te ajudar a começar, né? Eu não vejo que vai ser nenhuma dificuldade, mas você tem prática profissional, que também conta muito, né? A área que você atua também é uma área que vai facilitar a sua percepção sobre algumas áreas que outros não vão ter. Então, acho que tudo vem para agregar, pode ficar tranquila. Com certeza. E essa questão aí, a demanda da psicologia, ela está presente em todos os contextos, da neuropsicologia está presente em todos os contextos, não é só dentro do consultório, não. Muito mesmo em outras áreas. Então, tá tudo certo. Não tem problema nenhum isso aí.
E só para completar a fala da Carla, é a gente que atua nesse contexto clínico também, acredito que na neuropsicologia também, lidar também com a ansiedade dos pais também não deve ser algo fácil, né? Porque vão ter aqueles pais que, de repente, não vão se adequar ao que é proposto, né, pelo profissional, tem uma dificuldade em se adequar, mas também lidar com a angústia dos pais e com a ansiedade dos pais também não deve ser algo fácil no campo da neuropsicologia, né? Ainda mais que se fala de crianças, né? Talvez sejam pais que estão muito ansiosos, talvez que não aceitam o diagnóstico, caso ele venha, então também não deve ser fácil para quem está à frente do processo, né? Sim, é uma verdade. Durante o processo de avaliação, quando é criança, os pais ficam o tempo inteiro assim, ó, mal esperam você aparecer na recepção, eles já querem, e aí, como é que tá? Como é que você viu, né? E aí entra em contato, e aí chama no WhatsApp, quer saber, e é totalmente compreensível, né? Essa angústia, né, e tudo. E a gente tem que ir sabendo lidar com tudo isso, né? Porque durante o processo de avaliação você não tem respostas ainda, você tem hipóteses. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai retornar, minimizar essa angústia de forma responsável, digamos assim. E no final conseguir fazer uma boa leitura assim, de como esses pais vão receber essas informações, né? Porque estando com eles, estando com a criança, você começa a entender como que essa família vai receber o que você tem para propor, né? Então, até isso é interessante, né? Às vezes a gente pega laudos linkados, assim, 55 intervenções. A família não vai atrás de 55 intervenções. Não. Então, a gente precisa saber quem é essa família, qual é o prognóstico, o que eu vou linkar primeiro como mais importante para minimizar aquele problema e propor aquilo ali. E depois eu vou, né, direcionando para uma ou outra, porque também não adianta você querer que os pais façam de tudo ao mesmo tempo que não vão fazer, não tem como fazer, né? Mas se a gente conseguir mostrar a importância daquela intervenção, uma, duas intervenções iniciais, básicas, ok? E aí a gente vai conseguindo abrir essa mente, sensibilizar essa família para poder fazer essa transformação. E a gente vai ter sucesso em alguns momentos e em outros não, porque não depende só da gente. Então a gente precisa trabalhar essa angústia, essa frustração, de ver que tudo que se foi feito, tudo que foi proposto, talvez não foi seguido. Mas, né, Faz parte, sofrido, né? faz parte. Faz Né? parte. Mesma coisa na escola. Às vezes a escola questiona, a escola pergunta, a escola direciona, a escola alerta o pai, a escola manda para você. Quando você devolve para a escola não faz nada com o que você propôs. Então, também, isso também é uma... E é difícil isso aí, viu? Porque a gente não pode, como profissional, falar troca de escola, muda de escola, mas também a gente fica, meu Deus, né? Então, também é uma angústia. Bem, vou aproveitar e responder o Felipe. Felipe, bom dia, bom tê-lo conosco aqui. Cadê o Felipe? Bom dia, Ah, coisa boa ver bom vocês rever aqui. esses rostinhos Então, familiares. digo mesmo. Felipe, então, você pontuou aqui que queria que fosse mais presencial, né? A gente Gostaria. entende, né? Assim, a gente entende. Igual eu falei no início, quando a gente pensou na pós em neuropsicologia, a gente pesquisou muito para entender como que estava sendo ofertada a questão das pós, né? Em vários locais. Tanto em termos de estrutura, quanto em termos de ementa. Então, a gente pensou e elaborou com muito carinho todo esse projeto, né? Então, nós percebemos que o online é uma tendência, não tem como correr disso. Né? A gente pontua dessa forma aí, o tanto que a Carla falou da teleneuropsicologia, né? É uma tendência. Então, a gente tentou abrir uma parte presencial, que é a parte prática, né? E colocar outras partes online, até porque nós temos também um público que vai além de Goiânia, além de Anápolis, Goiânia e região. Então, nós temos também um público fora. Então, nosso intuito também era levar a neuropsicologia para fora da região também, né? E atender que é uma tendência, né? Eu sei que às vezes tem uma dificuldade de lidar com o online, por mais seja o presencial ali, né? Mas é uma tendência. Então, a gente tentou buscar essa flexibilização, né? Por exemplo, não vou muito longe. Em Goiânia, se pensar nas pós em Goiânia, a maioria todas são online, remotas. Então, a gente pensou nesse formato, né, Eren, para poder atender as demandas. E também pensamos, Felipe, até em questão de ter profissionais conosco, os professores. Então, nós temos professores de várias cidades. E que se fosse, né, um curso exclusivamente presencial, a gente não teria essa condição, ou teria de um formato que às vezes se tornasse até inviável, porque aumenta um monte de fatores, né? São muitas variáveis aí que precisam ser pensadas nessa definição.
Então, a gente tentou fazer no momento, né, que é o ao vivo online, que acaba que a gente consegue ter uma troca e te dá uma flexibilidade maior e uma flexibilidade até para o próprio professor, que às vezes tem uma vida profissional, uma vida pessoal mais agitada, trabalha até tarde. Se a gente colocar só presencial, isso poderia implicar. E atender essas pessoas, como a professora Cristiane falou, a gente consegue ter alunos de outros estados que vão conseguir se organizar para estar aqui nos momentos das práticas, tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, a gente vai ter o espaço da faculdade, caso os alunos queiram estar estudando. Então, tem algumas questões que a gente consegue flexibilizar, né? O acesso à biblioteca, as aulas Isadora. Então, a gente só está aguardando uma confirmação do próprio conselho, porque se a gente estiver falando de testes psicológicos, essa aula não pode ser gravada por questões éticas. Então, a gente está organizando, a gente está conversando para ver se a gente tem alguma flexibilidade em relação a isso, a gente está aguardando um retorno. Agora, as aulas que são voltadas para a parte anatômica, para as partes que são mais específicas, que não são tão específicas como os testes, as aulas vão ser gravadas sim, tá? Tinha outra pergunta aí? Se vai ter alguma aula as datas? Tem previsão Tem para a primeira previsão, aula sim. Eu acho que a Mari consegue te passar, que ela já está com todas essas informações do nosso cronograma, para vocês poderem se organizar também, tá? Felipe, eu compartilho com você essa angústia assim, de pensar, ai meu Deus, o presencial é tão mais interessante, né? Mas eu tenho mudado um pouco essa minha visão, sabe, com o tempo, porque eu acho que depende da gente, sabia? Estando presencial ou estando online, depende do seu propósito, né? Você pode Não, isso é ser. verdade. Inclusive, assim, é um desejo mais pela proximidade. Eu conheço um pouquinho das organizadoras e me Ah, vejo muito entendi. mais no trabalho delas do que vocês, né? Você falou uma coisa interessante, Carla, sobre a quebra um pouco do tabu sobre terapias, avaliações, etc. E é uma coisa que está sendo muito real mesmo, porque eu trabalho junto com a Camila, com a Lohane, entre outros, que está aqui no grupo, e a gente tem alguns projetos em escolas, porque como a gente atende muito público infantil e adolescente, e a gente vem percebendo que até nessa juventude vem mudando concepção sobre terapia, sobre consultas psiquiátricas, que é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante em trazer conhecimento e até mesmo, muitas vezes, para os professores que têm uma visão, ou tinham uma visão meio que distorcida em relação a atendimento psicológico, e a gente vem percebendo que tem ganhando espaço até na escola, e estamos tendo uma abertura maior para a gente inserir um projeto, começar um trabalho, esclarecer algumas coisas sobre o nosso tipo de trabalho, e eu acho muito interessante que os adolescentes e as crianças têm uma nova visão sobre esse tipo de trabalho e percebem a importância dela. Eu achei importante o comentário. Isso é muito, muito bom, assim, a abertura que está sendo, a sensibilização e o entendimento, né, em relação, de fato, ao nosso papel e à nossa prática, e o tanto que isso faz diferença, né, para minimizar esse tipo de problemas que são apresentados. As escolas, não, é igual, como a Eri falou, antes a gente não tinha tanta abertura para a neuropsicologia como temos nos dias de hoje. As escolas hoje entendem a gente como parceiro, os médicos, psiquiatras, os geriatras entendem a gente como parceiro, não tem mais aquela questão de superioridade, eu vou fechar um diagnóstico, não preciso do psicólogo, não preciso do neuropsicólogo, preciso sim. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, eu vou no psiquiatra primeiro ou eu faço avaliação neuropsicológica primeiro?
parceiro. Então, eu falo, é um critério seu, mas provavelmente o seu psiquiatra vai pedir avaliação neuro. Se você já tiver avaliação neuro, você já chega na consulta com avaliação, mas é uma escolha sua, né? Porque existe agora essa troca, assim, constante, né? E aí, tanto na visão dos profissionais que se tornaram parceiros nossos, quanto na visão do próprio paciente, né? De aceitar passar pelo processo e saber que isso aí é significativo, de avaliação ou de intervenção, né? A multidisciplinaridade hoje em dia está sendo vista com outros olhos, né? Outros olhos. Porque a gente precisa abrir para os colegas de outras áreas e a gente precisa entender que eles estão também abrindo para a gente, e aí é uma troca contínua. Inclusive, assim, eu acho que talvez possa até ser a visão da Camila também em relação à avaliação, porque para a gente que trabalha com aba, além da multidisciplinaridade em relação a fono, TO e afins, a neuro pode esclarecer alguns outros pontos para a gente, porque a avaliação de um autista é contínua, né? É junto com a intervenção. Eu acho que qualquer avaliação, na verdade, qualquer intervenção que a gente for fazer, seja no consultório adulto, seja no consultório de rehab, seja autista, tem que ter uma avaliação continuada junto com a intervenção, para a gente ter pontos mais estratégicos até para mostrar para a família em relação a melhorias, em relação a dificuldades, e conseguir fazer esse acolhimento da melhor forma possível, né? Perfeito. A avaliação continuada, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade. A gente, não é porque você fez ou passou pelo processo de avaliação neuropsicológica uma vez que está tudo certo. Não, está tudo certo para encaminhar e para fazer o direcionamento, mas é um olhar constante de verificando evolução ou não, né? Verificando o que pode ser feito agora, e nessa etapa, e agora, né? Então, é o tempo inteiro esse olhar de avaliação, mesmo sendo num processo de intervenção. É isso mesmo. Muito obrigado. Gostei demais dessa primeira aula. Estou gostando, né? Que bom. Coisa boa. Carlos, e aí que a gente já ultrapassou um pouquinho, né? Eu acho Não, que tudo bem, o mas tempo aí não, de mas... vocês. A gente Não, fala mas, muito, Carlos. não, imagina, mas é muito produtivo, né? Acho assim, sinaliza que realmente, né, tem muito, né, muito a se falar, né, muito a se conversar aí, eu acho que muito a compartilhar, né? Então, como eu falei no início, né, isso é realmente um bate-papo inicial, né, uma apresentação, né, para apresentar quais são de fato os desafios, né, as oportunidades, né, que foram apresentadas aí, que, na verdade, até pelo meu entendimento, tem muito campo, né? Muitas áreas de atuação, né? Eu acho que, realmente, esse network, nessa troca aqui que já foi apresentada, né, também faz parte, né, da pós-graduação, né, que vocês terão uma turma, né, engajada, né, dentro do mesmo assunto, né, e que certamente sairemos daqui, né, bastante motivados a, né, trazer mais alunos para poder compor, né, tudo isso que a gente, né, presenciou aqui hoje. Bem, não sei se tem mais alguma pergunta, né? Caso contrário, já agradecer, né, assim, a disponibilidade, né, das coordenadoras, da professora Erin, Cristiane, da professora Carla também, né, que vimos aí, né, todo o seu reconhecimento no mercado, na prática ali, né, professora no mercado. Acho que isso é o mais importante, é isso que a Unievangélica, né, quer trazer para os seus cursos, né, de pós-graduação, é esse contato próximo lá na ponta, né, no dia a dia, né, com as atividades, né, assim, temos aí a teoria, mas na prática, o que a gente, né, vai conseguir na segunda-feira já começar a praticar ali, já colocar em atividade, né, nossos aprendizados aí, né, das aulas. E agradecer também a presença de todos, né, a participação, né, para os alunos, já é uma prévia, né, que as aulas terão também aos sábados, né, de já se organizar em relação aos horários e tudo mais. E para quem ainda, né, assim, não finalizou, né, a Mariane também aqui, né, conosco também, a partir de segunda-feira, como eu falei, já vai montar o grupo e já vai dar o andamento aí, as dúvidas, né, acho que também tem muita dúvida aqui, né, vai ficar para depois um pouquinho, mas nós estamos à disposição ali na área para poder atendê-los, né, e, né, se vocês também, né,
identificarem também colegas, né, profissionais também da área que, né, faz sentido, né, participar, né, dessa turma também, indique, né, a Mariane também ali, né, já está à disposição para poder fazer esses atendimentos. Tá ok? Carlos, será que a gente consegue fazer uma foto final de todo mundo? Ah, sim, Mas vamos. antes eu quero agradecer a participação de todos, né? Sejam muito bem-vindos a todos, né? Todos vocês. Contem comigo, com a Eren, no que precisarem no decorrer do curso. Como eu falei inicialmente, foi um curso muito pensado e planejado com carinho, desde a elaboração das emendas, né? Da grade curricular, desde a escolha dos professores. Então, nós escolhemos professores que vão agregar muito na prática de vocês, são professores experientes, capacitados, que vão contribuir imensamente. Agradecer de coração a Carla pela disposição, pela disponibilidade, estar compartilhando conosco aqui a sua experiência. Carla, muito obrigada, é muito bom tê-la conosco nesse projeto. Eu que agradeço, Cristiane. Eu fico aqui assim, né, de meus cabelo do braço arrupiado, porque eu adoro dar aula, então eu acho que faz parte também, a gente cresce, a gente estuda, é muito bom também. Quando a Eren me procurou, eu falei, nossa, eu tô junto, porque conheço demais a Eren também, e aí vem você junto, eu falei, o pacotão é bom, Uni Evangélica, Eren, Crise, mais todo mundo, nossa, esse negócio vai ser muito bom. Estou aqui à disposição, viu? Que vocês precisarem, podem entrar em contato. Ah, não, legal. Bom, tivemos aí, né, mais de 35 pessoas, né, 35 alunos participando, aí 37 foi o nosso pico, né, de audiência aí, né, e agradecemos, né, tivemos feedbacks aqui, acho que todo mundo interagiu, participou, e é isso que é mais importante também para esse momento, tá? Então, se aqueles que puderem, então, ligar aí a câmera Para também, a gente tá, pra poder gente tirar poder uma fazer foto final aí. essa selfie, né, nosso pontapé inicial, como a professora Cristiane disse no início, né, então, vamos lá. Três, dois, um. Aí, prontinho. Bom, então, muito obrigado a todos, tá? Desejo aí um ótimo final de semana e bom descanso aí. Até semana que vem, então. Até Ok, semana até que mais. vem. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, Tchau, gente. obrigada, Obrigada. tchau, Obrigado. bom Tchau. sábado. Até mais. Até mais.